Mais entrevista por aqui, a gente fala agora sobre uma mostra Casas do Brasil, Conexões Paulistanas, do Museu da Casa Brasileira, aqui na linha 4 amarela do metrô. A Via 4, concessionária responsável pela operação e manutenção da linha 4 amarela do metrô, e o Museu da Casa Brasileira, o MCB, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, convidam os passageiros do metrô a refletirem sobre os modos de morar na cidade de São Paulo a partir de fotografias feitas por Marcos Freire. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Giancarlo Latorraca, diretor técnico do Museu da Casa Brasileira. Bom dia, Giancarlo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Giancarlo, começa contando pra gente, então, qual que é o intuito, aí do Museu da Casa Brasileira em realizar essa mostra aí na linha 4 amarela do metrô. Olha, essa exposição é um projeto muito importante para o museu, que ele se chama Casas do Brasil, que ele sempre, a cada edição, faz uma documentação específica de um tipo de morar no país, pelo Brasil inteiro. E essa edição, especificamente, ela tem uma documentação extensa sobre diferentes formas de morar, principalmente os arranjos dos interiores das casas, de 94 subdistritos de São Paulo. Portanto, estar nas estações de metrô é quase que o momento máximo dessa exposição, que é uma maneira da gente conseguir comunicar diretamente ao público, que é a grande maioria que vive nesse tipo de habitação que a gente está falando no museu. Giancarlo, a gente sabe que São Paulo é um estado por si só com muitos recortes, contrastes. A cidade de São Paulo fica muito mais em evidência, e como a mostra pode levar a população e pode traduzir essa singularidade que a gente encontra aqui na capital? Olha, essa documentação ela é específica de da classe média emergente de São Paulo, que foi do período de 2004 até 2014, e eu diria que são ambientes que muitas das pessoas vão se identificar, nós mesmos, é a casa, é um retrato da maioria da casa dos brasileiros de São Paulo. Então, eu acho isso muito interessante, e também pelo fato da gente conseguir, através dessa exposição, a gente tem umas fotografias meio comparativas, que você consegue ver como que soluções de regiões extremamente opostas da cidade, quer dizer, a gente consegue entender como que as soluções, os arranjos são muito parecidos, tem uma espécie de uma sintonia nesse tipo de habitar na cidade de São Paulo. Agora, o museu ele vai ampliar também as exposições, que destacam a arte nacional aí em locais públicos pela capital, ou a ideia realmente é fazer esse evento aí exclusivo no metrô da linha 4? Olha, nós temos itinerâncias das exposições desse projeto, inclusive Casas do Brasil. Casas do Brasil, ele mostrou já habitações ribeirinhas da Amazônia, habitações em comunidades em São Paulo, a maneira com que os prisioneiros arrumavam suas casas, suas habitações ou suas celas dentro do presídio de Carandiru. Quer dizer, é um projeto de caráter antropológico e muito diverso. E ele tem uma itinerância pelo interior do estado de São Paulo. Agora, especificamente em São Paulo, na cidade, é uma satisfação muito grande de conseguir comunicar esse projeto para o público do metrô, que a gente acredita que é o grande público que nos interessa, inclusive, que é a população da cidade de São Paulo nesse primeiro momento. Justamente falando sobre essa questão, Giancarlo, você falou sobre essa experiência antropológica, e nada melhor do que você prover a cultura num ambiente, vamos dizer, popular, um ambiente público ali, porque as pessoas estão indo e vindo. E a gente sempre entra na discussão que nem sempre é fácil todos terem acesso à cultura. Então, você coloca uma obra, uma expressão artística no meio da população, por onde as pessoas passam. Isso facilita esse acesso à cultura, certo? Isso, eu acho que é muito interessante essa sua observação, porque facilita, cria esse acesso que, na verdade, muitas vezes as pessoas não têm, ou por conhecimento, ou mesmo por possibilidades financeiras, de acessar aos museus, de frequentar os museus. Então, levar essa comunicação do museu, e nesse caso específico, como a gente está falando da cultura do morar, na cidade de São Paulo, a gente acho que um aspecto interessante é as pessoas se identificarem, quer dizer, acho que tem uma questão também de autoestima, de se sentir parte da construção de uma história cultural da cidade por meio dessa exposição, quer dizer, pelo menos é isso que a gente gostaria,
e a exposição é fotográfica, então ela tem uma apreensão muito rápida, não é uma exposição que precisa ter um tempo muito grande de observação. Ela está desenhada pensando para o fluxo do metrô. E ainda você está falando do fluxo do metrô, então as pessoas vão passar pelas estações, né? Você diz para a gente direitinho em quais estações essa exposição estará e quando, por favor. E as pessoas não só podem observar, como você disse, mas se identificar. E claro, em algum momento teremos ali crianças, adolescentes também passando ali com seus responsáveis pela exposição. E é um jeito de contar a sua história também, né? Para que as crianças e os adolescentes tenham também essa questão mais próxima, né? Como você disse, se sentir parte, né, da cultura é muito importante. Exatamente, essa é um dos propósitos nossos no museu, que é justamente, o museu fala da cultura material do morar, né, da casa brasileira. Então, mais do que nunca é importante que todos os brasileiros se sintam incluídos e fazendo parte dessa história, quer dizer, é a história contemporânea que está construindo uma maneira de morar, um modo cultural do brasileiro, então todos, deveria falar a todos os brasileiros. Essa exposição ela fica em cartaz na estação Higienópolis Mackenzie até o dia 26 de fevereiro agora, que é a próxima sexta-feira, ela já está em cartaz, e depois ela vai para a estação São Paulo Morumbi, vai ficar de 3 de maio até o final do mês, até o dia 31 de maio de 2021. Agora, a gente está falando aí justamente, né, Júlia, de acesso à cultura. A gente vem falando muito nesse último ano sobre o acesso à cultura, sobre a questão aí do acesso, né, para as pessoas, principalmente em situação mais vulnerável, no acesso aí a tudo que está sendo feito online, tudo que tem sido feito também dessa forma como vocês estão fazendo em locais públicos. Eu queria que você fizesse uma análise de a importância, né, para vocês da cultura, de trazer esse tipo de trabalho aonde todas as pessoas, toda a população vai ter acesso. Olha, no nosso caso específico, o Museu da Casa Brasileira fica situado na Avenida Faria Lima, quer dizer, é um bairro... a situação do museu ali é uma situação de passagem, tem ponto de ônibus na frente, tem um fluxo muito grande, a casa tem um aspecto muito imponente, então muitas vezes as pessoas não se sentem convidadas a entrar no museu. Então, para nós, principalmente, é muito importante ter esse espaço e essa oportunidade de levar os conteúdos do museu extramuros, né? Nós temos outras ações, como eu falei, de itinerâncias de exposições, mas que são sempre em outros museus. Agora, eu acho que essa ação de levar para um lugar de uma maneira, vamos dizer assim, até inesperada, se bem que o metrô já tem uma tradição de lidar com arte, de lidar com cultura nos seus espaços, mas eu acho que reforçar isso é fundamental para nós e para todos os museus, que é justamente criar a possibilidade de inserção desse conteúdo no cotidiano das pessoas, de fato. E você tocou num ponto também interessante. Quando você fala onde fica, né, o Museu da Casa Brasileira, é num bairro tido como um alto padrão, não é? Por mais que se tenham os pontos de ônibus do ir e vir, você disse, né? O local ele já é imponente por si só e às vezes as pessoas acham que não é para elas. Muitos que passam, muitos trabalhadores que passam ali. E justamente isso fica importante, eu falei que a gente ia usar muito essa palavra hoje aqui, da importância de você dizer, olha, cultura é sim para todos. Cultura, ela tem de ser descentralizada, ela tem que chegar a todas as pessoas. E eu acho que esse é o papel fundamental que o Museu da Casa Brasileira está fazendo, justamente em parceria, onde muitos trabalhadores passam, talvez aí, muitas horas do seu dia, né? Exatamente. E você mencionou a questão do endereço, nós temos até ações do Educativo, é lógico que agora com a situação da pandemia isso foi alterado, nós temos trabalhado muito nos ambientes virtuais, mas o fluxo de público também que passa em frente ao museu, o Educativo tem trabalhos com oficinas para poder, inclusive, sinalizar que ali é um museu, que convidar as pessoas e fazer oficinas na calçada mesmo, com a participação do público. E você comentou, quer dizer, essa questão de levar a cultura e também a compreensão de que a cultura não é esse ideal encastelado dentro do museu, ele está na rua também, quer dizer, então levar essa cultura que fala com as pessoas, que elas se sentem parte, quer dizer, é uma cultura que ela tem mão dupla, né? A cultura que está no museu, que está da rua, que vai para o museu também. E uma outra questão que talvez una todas as outras que a gente falou até agora, é a questão de preservar a memória, né? É você entender
que muito daquilo que você está vendo, nesse caso, a gente está falando de fotografias, é o que aconteceu com seus avós, que aconteceu com seus pais, da onde a sociedade aqui na cidade de São Paulo veio, para onde ela vai. Tem essa questão de preservação de memória e tem essa questão de história, né? Uma história mais viva, mais latente ali. Exatamente. A gente trabalha nas vertentes da construção da história, da memória histórica, através de documentações de um passado mais longínquo, mas esse digamos que é um passado recente, né? Ele está vivo e justamente está em comunicação e está em construção. Então, acho que a responsabilidade do museu também é justamente isso, lidar com essa memória mais cristalizada, discutir, analisar, principalmente com a ideia de observar o que nós estamos construindo de memória a partir do contemporâneo, né? Você bem observou. Tá certo. Uma outra questão, Giancarlo, que eu queria até abordar com você, né? A gente está falando aí, você tocou num ponto importante. O museu fica num local onde muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis. Agora eu queria que você falasse, agora para esse ano que a gente ainda vive nessa situação de pandemia, vocês têm aí um planejamento de fazer ações como essa que vocês estão fazendo no metrô para toda a população, também gratuito? Olha, nós temos muitas ações gratuitas. De fato, como eu te falei, as oficinas que ocorriam na calçada do museu, a gente tem comunicação nos muros do museu e as itinerâncias. Tudo isso está suspenso agora pela problemática da pandemia. Mas uma coisa curiosa é que nós temos tido muitas ações gratuitas a partir desse período de isolamento e que cresceu muito a participação do museu nos ambientes virtuais. Para te dar um exemplo, as atividades do educativo que aconteciam no espaço físico do museu, hoje elas acontecem no YouTube ou nas redes, e isso fez com que nós passássemos a incorporar um público do Brasil inteiro. Então, hoje uma oficina do educativo tem participante do Acre, do Mato Grosso, e isso é uma experiência muito rica. Quer dizer, então, para este ano, ainda nós temos a esperança de obter novos resultados aí com superação de comportamento de crise com a vacina, e vamos ver se a gente consegue voltar a oferecer mais atividades em espaços públicos, tanto na calçada do museu, ou as oportunidades que surgirem como essa do metrô. Que nós temos, inclusive, planos junto com o metrô, eu vou até adiantar aqui que se a situação tivesse diferente, desenvolver oficinas educativas nas estações do metrô. Perfeito. Mas a gente tem alguma, hoje, né, nesse momento, além de quem passar pelo metrô vai ver a exposição, que é uma ação específica de vocês. Mas quem entrar no site do Museu da Casa Brasileira, tem algum serviço ou online, né, não sei, alguma coisa que que as pessoas possam conhecer mais o acervo do museu de modo interativo, ou há workshops, palestras? Como é que vocês fazem essa questão da comunicação, então, nesse momento da pandemia, quando não é uma ação específica, por exemplo, vocês têm a parceria com a Via 4? Como para as outras pessoas, para conhecerem um pouco mais do acervo e da história, né, do museu, qual que é essa interlocução que vocês fazem ali, agora pelos meios online, né? Exatamente. Essa exposição mesmo, ela tem, quem quiser se aprofundar mais sobre o conteúdo da exposição, nós temos disponibilizado no canal do YouTube do MCB, já foram feitas visitas orientadas com os curadores na exposição, já teve roda de conversa, o lançamento do catálogo também teve um debate, quer dizer, tem muito assunto ainda sobre essa exposição que pode ser encontrado no canal do YouTube do museu. Dentro do site você consegue acessar exposições que já ocorreram, o conteúdo do acervo, o conteúdo da coleção Acervo Hernani, que é fundador do Museu da Casa Brasileira, que é uma documentação extensa da história do morar no Brasil. Enfim, acho que no site é um bloco principal, eu acho, para se encontrar as informações, mas o que eu recomendo, acho que hoje em dia é muito mais acessível, a gente poder ter acesso também pelo Instagram, que a gente consegue lá ter todas essas... no feed, né, você consegue localizar todos os outros eventos que ocorreram no museu e, inclusive, se tiver dúvidas, se comunicar com a gente, porque, eventualmente, alguma questão não está esclarecida lá, a gente tem a equipe de comunicação pronta para responder. Você falou da equipe de comunicação, agora uma curiosidade. A gente falou há pouco aqui sobre esse retorno às aulas presenciais, volta para online, não volta.
os docentes, os professores, as escolas, principalmente os professores ali de artes, né, pode entrar em contato com vocês de alguma maneira para ter essa interlocução, então, do museu com a escola, um dia apresentar para as crianças que estão em casa na aula remota ou presencial um pouco da história do museu? Como é que faz essa interlocução, tanto com escolas públicas e privadas? Olha, pode entrar em contato com o museu, sim, que seria uma satisfação poder organizar para atender essa demanda, mas o museu já tem também iniciativas e parcerias que acompanham equipes de escolas, escolas que são municipais, tem escolas privadas que também participam lá no museu, frequentam, agora também está em suspensão, né, mas tinham visitas constantes ao acervo, e nós temos também pelo educativo do museu, quer dizer, entrando em contato, buscando localizar também no site, nós temos ações de formação de professores também, que são ações organizadas pelo educativo do museu. Sábado agora vai ter uma oficina de desenho, que já aproveito para convidar a todos, que é uma oficina online também do Museu da Casa Brasileira. Quer dizer, nós sempre temos oficinas e temos essa abertura para fazer parceria com as escolas e interagir com os professores. Tá certo, Giancarlo Latorraca, queria agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, né? Você falou aí um pouquinho sobre toda essa prestação de serviço que o Museu da Casa Brasileira tem feito e também sobre essa parceria com a Via 4. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado também. Bom dia para todos. E aproveitando, Tayana, esse spoiler, né, que o Giancarlo falou agora, que sábado, então, tem esse workshop, quem quiser entrar no site deles é mcb.org.br, repetindo, mcb.org.br. A gente que tem filho, acho que vai ser uma boa, né? Vai ser uma boa. Agora a gente tem que acertar, pintar, fazer ilustração, a gente dá um jeito, né?